Bom dia, bom dia. Vamos começar. Terça-feira, segundo dia do nosso módulo 5. Todo mundo bem, todo mundo descansado. Gente com frio, gente com calor. Vamos lá. A gente viu ontem muitas coisas interessantes e a gente entendeu como é que funciona o uso do espaço na língua de sinais e a importância desse espaço. Gente, lembrando que essa é uma parceria do Instituto Brasileiro de Capoterapia e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Então vamos lá. Entendemos como é o espaço, entendemos como esse espaço funciona na Libras. E agora a gente vai começar a entender outros aspectos, tá? Lá no início, lá no módulo 1, a Aline trabalhou com vocês uma questão chamada de 5 parâmetros. Todo mundo lembra desses 5 parâmetros? Sim? Mais ou menos? Ótimo. O que são esses 5 parâmetros? Esses 5 parâmetros são o que nós chamamos de parâmetros fonológicos, ou seja, trabalham um pouquinho de um aspecto que a gente vai entrar hoje, vai trabalhar durante essa semana, que é a fonologia da língua de sinais. Por que a gente precisa entender sobre a fonologia da língua de sinais? Quando a gente vai aprender uma língua diferente, uma língua que tem sons diferentes da nossa, geralmente isso não é raro, né? Cada língua tem quantidades de sons que tem uma, não tem outra, a gente precisa entender como esse som funciona para conseguir reproduzir, certo? Na língua de sinais não é diferente. Óbvio que não tem som, ok? Mas existem unidades que a gente precisa entender como elas funcionam para a gente poder trabalhar isso de uma maneira melhor. Lá, vamos lembrar aqui um pouquinho o que ela trabalhou. Ela trouxe os 5 parâmetros. Mas antes, vamos entender um pouquinho o que é a fonologia. A gente sabe que dentro a língua ela é algo muito amplo. E se a gente tem ali a fala, o discurso e tudo mais, se a gente for quebrando isso, a gente vai chegar em frases, em palavras, em morfemas e em fonemas. Esses fonemas são aquelas questões, tipo assim, na língua portuguesa são os sons de cada letrinha que a gente tem. E na língua de sinais são esses 5 parâmetros. A fonologia ela é responsável por estudar esses pedacinhos, que não têm significado se eles forem feitos sozinhos, né? Mas quando eles começam a se combinar, eles criam um significado. E como a Aline trabalhou com vocês, a gente tem 5 parâmetros, certo? Nós temos configuração de mão, movimento, localização ou ponto de articulação, orientação de mão e expressões não manuais. Então, hoje a gente vai começar a entender como que cada aspecto desse funciona e o que a gente precisa saber de cada um para a gente conseguir entender o sinal, entender a característica e como que a gente vai poder combinar, ok? Por quê? Se eu for pensar no português, imagina que você está ensinando português para uma pessoa, para um francês. Uma pessoa que nasceu na França, você vai ensinar português. Existem alguns sons do português que o francês ele não produz, porque na língua não tem. Mas que você vai arrumar uma estratégia ali de mostrar para ele a importância desse som para que ele possa reproduzir. Para a gente precisa entender cada pedacinho desse do sinal para conseguir combinar da maneira correta para produzir esses sinais, certo? E o primeiro desses parâmetros a gente vai trabalhar hoje. Hoje nós vamos trabalhar 2 desses parâmetros, a configuração de mão e o movimento. Então, começando com a configuração de mão. Lembrando que a gente que depois de cada aspecto, a gente vai abrir um tempinho para algumas perguntas, porque eu sei que existem dúvidas que devem ser sanadas. Então, anota a dúvida para a gente poder conversar na hora que for abrir. Primeiro aspecto que a gente vai trabalhar, configuração de mão. O que é configuração de mão? Para a gente entender, é melhor a gente pegar o significado das palavras, que aí fica bem mais fácil. Quando a gente fala em configuração, a gente fala em organização, em formato.
A configuração de mão é o formato que a mão estará durante a realização do sinal. Tá? Ou seja, qual é a posição que a mão está? Como estão os dedos? Tá flexionado? Tá esticado? A mão tá fechada? A mão tá aberta? Cada detalhezinho desses faz diferença na hora de constituir um sinal. Agora, o que é interessante? A gente saber que as configurações de mão não estão restritas ao alfabeto manual. Todo mundo aqui aprendeu o alfabeto manual. E se a gente for fazer uma contagem, nós temos 26 letras que são representadas pelo alfabeto manual. Vamos contar 27 porque a gente ainda colocou cedilha, né? Então, são 27 possibilidades de combinação. Ok. Mas dentro dessas 27 letras que a gente vai trabalhar, algumas têm a mesma configuração de mão. Então, a gente tem, se eu não me engano, 22 ou 23 configurações de mãos diferentes. Só. Por quê? Se eu for pensar no C e no cedilha, C, cedilha, o que muda? Só um movimento. A configuração, o formato da mão é o mesmo. Se eu for pensar no Q e no G, olha o Joab fazendo. G, Q. É a mesma mão, o mesmo formato. Eu só mudo o quê? A posição. E aí você pensa, então não posso restringir, não existem só essa quantidade de configurações de mão. Até porque se a gente for pensar em sinais que a gente aprendeu, como conhecer não é uma configuração, esse formato de mão não tem no alfabeto manual, né? Além disso, a gente tem que pensar o seguinte. Em relação à configuração de mão, a gente tem alguns sinais que são feitos só com uma mão, né? Tem sinais que são feitos com as duas mãos. Nesses sinais que são feitos com uma mão só, a gente tem a possibilidade de ter a mesma configuração de mão durante o sinal todo, mas a gente tem outras possibilidades que mudam a configuração de mão durante o sinal. Por exemplo, o mesmo sinal de conhecer. Conhecer é a mesma configuração de mão, certo? Uma mão só, conhecer. Agora, se eu penso no sinal aprender, o que vai acontecer? Eu começo com a mão assim e fecho. Então, eu tenho duas configurações de mão. Ó. Eu tenho duas configurações de mão em um sinal com uma mão só. A segunda possibilidade já entra na questão das duas mãos, certo? Nós temos na língua de sinais, sinais que são feitos com as duas mãos com a mesma configuração de mão. Iguais, como se fosse espelhado. Por exemplo, família. Joab, como é o sinal de família? A gente tem a mesma configuração de mão nas duas mãos. Certo? E a mesma coisa pode acontecer, de começar com uma configuração e terminar com outra nas duas mãos. Por exemplo, se eu tenho esse sinal aqui para tudo, as mãos estão espelhadas, é a mesma configuração nas duas mãos, mas ela começa com a mão aberta e termina com a mão fechada. Certo? A terceira possibilidade são as duas mãos com configuração de mão diferente. Ou seja, não parece que ela está espelhada. Cada mão tem uma configuração de mão diferente. Por exemplo, o sinal de noite. Eu já ia fazer o outro. Esse aqui não, é uma variação. Esse a gente tem dois sinais para noite. Tem esse, que a gente tem duas mãos com a configuração igual. Mas tem o outro sinal para noite, que a gente tem, ó, duas configurações de mão. Uma mão fechada, a outra aberta, que vai trazer o significado do sinal. Ok? Beleza. Mas quantas configurações de mão a gente tem? Olha, é muito. Lá no início dos estudos, quando começaram a descrever as línguas de sinais, as pessoas catalogaram em 1979, 41 configurações de mão diferentes. Mas, com o tempo, eles foram percebendo que pequenas mudanças
nessa configuração de mão poderiam trazer mudança no significado. E aí a gente foi passando de 41 para 46, para 66, para 73. Em 2009, teve uma autora aqui de Brasília que categorizou e registrou 75 configurações de mão. E aí eu vou mostrar para vocês um quadro para vocês entenderem a diferença. Pessoal, teve um probleminha técnico, vocês não estavam conseguindo visualizar o slide, mas a gente já está resolvendo aqui para vocês poderem ver o slide com as informações, que querendo ou não, eu sei que ajuda bastante para vocês terem acesso a esse quadro das configurações de mão, tá? A Loiane já está colocando aqui, já já vocês vão visualizar. O que é importante a gente saber em relação a isso? Existem, dessa última, hoje eu já sei que existe até mais. Tem um estudo novo que eu tentei achar, mas não consegui, que já categorizam 88 configurações de mão diferentes. Aí a gente pensa, nossa, professora, isso não vai parar nunca, é infinito? Não. Vai chegar mas a gente tem que entender que existem sinais que têm uma configuração que às vezes não foram categorizadas. E a gente precisa colocar essas configurações ali, porque é um registro da língua, tá? Como a gente sabe, os estudos na língua de sinais são muito recentes. Então a gente ainda não conseguiu sistematizar todas as características, como por exemplo no português. No português a gente já sabe quais são todos os sons. Na língua de sinais a gente ainda não conseguiu. Então o que a gente tem que entender na configuração de mãos? Que a gente tem pequenas mudanças que podem ser significativas. Por exemplo, se eu uso o sinal assim e se eu uso assim, é diferente. Uma pequena mudança. Se eu coloco a mão, os dedos aqui ou aqui, às vezes a gente pensa, nossa, mas é uma mudança tão pequena. É uma mudança pequena, mas que no sinal pode trazer uma diferença muito grande. É eu pensar que eu fazer o sinal assim ou assim, abrindo um pouquinho, fechando um pouquinho, pode dar uma diferença. Então, a gente tem que entender como é que isso tudo funciona para poder colocar. Vamos mostrar aí para vocês o sinal, o quadro das configurações de mão para vocês verem como que funciona. Qual é a possibilidade e a variedade de configurações que a gente tem. Tem a numeração aí no slide? É porque tá no tela cheia. Pode passar. Essa. Tá? Então, já tá para eles verem? Ó, vocês já estão vendo aí o quadro, como é que... o quadro com as diferenças de configuração de mão. Se vocês prestarem atenção, a diferença é muito pequena em alguns casos. Claro que tem casos que a diferença é muito grande, mas tem outros que é uma diferença muito pequena, né? E essa diferença pequena vai interferir no significado do sinal. Se vocês prestarem atenção nesse quadrinho de configurações de mão, a gente tem ali, nas configurações 58 e 57, uma pequena diferença, que é o quê? Enquanto na 58 os dedos estão esticados, na 57 os dedos estão dobrados, assim, a base dobrada, mas os dedos esticados. Na 58 a gente só tem uma curvatura nos dedos. É uma diferença que aparentemente é pequena, mas que nos sinais elas podem trazer uma diferença grande no significado, certo? Então a gente tem que considerar, todas essas essas que vocês estão vendo são as possíveis configurações de mão já registradas na língua de sinais. Algumas ainda não estão aqui, mas como eu falei, já estão categorizando essas últimas para poder criar essa lista mais completa. Tá? Agora é legal a gente ter isso aqui guardado, para a gente entender como é que funciona e saber que uma mudança pequena pode interferir no significado do sinal, certo? Então vamos lá. Pode passar mais um slide para mim, Loiane? Sim. E aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês, tá? Não, é no outro mesmo. Essa brincadeira vai ser bem simples e eu gostaria de ver quem gostaria de participar. Eu tenho aqui um joguinho. Todo mundo aqui já ouviu falar naquela brincadeira a dedonha, né? Todo mundo já jogou quando era criança. Eu gosto de jogar até hoje, confesso. Que a gente tem
as letras e dessas letras a gente tem que achar, tem que escrever nome, fruta, tem várias categorias ali, né? Só que nosso jogo vai ser um pouquinho diferente. Nossa dedonha vai ser um pouquinho diferente. Por quê? A gente pensa assim, na língua de sinais, como é que acontece, como é que pode acontecer essa dedonha? A gente vai fazer um jogo. E aí eu gostaria de pedir para as pessoas, quem quiser participar do jogo, para levantar a mão, tá? Já usa a ferramenta aí do Zoom, já levanta a mãozinha quem quiser participar. Quanto mais gente, melhor. A gente vai ter um tempo para essa participação, mas hoje eu quero jogar mais com vocês, digamos assim, tá? Então, olha que legal. Eu tenho aqui na minha mão, olha que legal, um baralho. Mas é um baralho de configuração de mão. Cada cartinha tem uma configuração de mão diferente. E a nossa dedonha vai ser a seguinte. Eu vou sortear para cada pessoa uma configuração de mão diferente. E o desafio vai ser grande. Porque de cada configuração, vocês vão ter que fazer para mim 3 sinais. Não é só um, não. São 3 sinais. Então, ó, eu vou usar o Joab aqui. É muita carta, olha só. É um baralho maior do que o baralho que a gente joga no dia a dia. E aí, vamos todo mundo abrir as câmeras para fazer o registro? Não, 9h30. Oi? 9h30. Tá, daqui a pouco, tá, pessoal? 9h30. Então, olha só. Aí eu vou fazer o Joab vai sortear para mim aqui a configuração. Eu vou até embaralhar, igual a gente brinca com baralho. E eu vou chamando as pessoas. Lembrando, tem que fazer 3 sinais que a gente já aprendeu com a configuração de mão que sair. Algumas vão ser muito fáceis, mas outras vão ser bem difíceis, tá? Então, vamos lá. Joab vai escolher primeiro. Quem vai fazer primeiro vai ser Elisângela. Elisângela vai fazer. Joab, escolhe uma para mim. Olha só, a configuração que ele escolheu foi essa daqui, ó. O dedo aqui do lado. Não é aqui. Parece o A, só que ele é um pouquinho levantado aqui, ó. O A é assim. Isso. Primeiro. Ótimo. Segundo. Falta um. Ontem foi ensinado. Mês. Muito bom. Ó, o Joab falou que ontem foi ensinado um sinal com essa configuração. Qual? Ontem teve. Fazer. Isso, ó. Muito bom. Conseguiu mandar as 3, ó. Agora vai de novo. Agora vai ser a Zilma Santos. Zilma vai fazer... Pode abaixar a mãozinha, Elisângela. Joab, escolhe mais uma aqui. A configuração da Zilma vai ser essa aqui. A do T. A mão do T. Com essa configuração você tem que fazer isso. Primeiro sinal. Ótimo, tudo. Segundo sinal. Difícil essa. Difícil. Mas tem, vamos lá. Esqueceu? Quem pode ajudar? Ó, a Lígia tá fazendo, ó, tecnologia. Tecnologia. O que mais? Mais um. Rosinelli. Não, dor não. Ó, a Bianca tá fazendo.
Texto. Texto. Por que que dor não é assim? Dor é com a configuração de F. E aí a gente já entende por quê. Se eu fizer com a configuração de T, não é dor. Olha como a diferença é tão pequena, não é? Mas o conceito é completamente diferente. Se a gente faz isso aqui com a mão em T, vocês sabem o que significa? Tarado. Tarado. Então, ó, a mão da dor é com a mão em F. Certo? Depois eu falo. Gente, eu falo isso demais. A gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente tem que estar atento a todos esses aspectos fonológicos da língua de sinais. Gente, uma mudança tão pequenininha, né? Mas traz um conceito que dá problema. Agora vai ser Reginaldo. Eu que vou escolher aqui uma, Reginaldo, para você. Sem ver, todo mundo viu que eu não estava vendo. Essa configuração de mão. E aí? Vamos lá, sinais com essa configuração de mão. Terceiro. O que mais? M, a letra M? A gente está sem áudio, vamos lá, faz a datilologia se precisar. Não, a gente não vai precisar do áudio agora. Ó, a Bianca tá fazendo também, ó. Terça-feira. O que mais? Ela fez o de site, né? www. Ó, tem gente fazendo aqui também, ó. Tem vários sinais com essa configuração de mão. WhatsApp. O que é esse? O pessoal utiliza muito como macarrão também. Ah, que eu faço assim. Variação para macarrão. Tá. Que eu faço macarrão assim, com 2. Mas com 3 também, dá. Macarrão. Viu, gente? Tem sinal pra caramba. Reginaldo, obrigada. Agora vai ser a Bianca. Vou fazer o Joab trabalhar aqui. Pega aí, Joab. Olha. Bianca. Vou ver se eu ponho aqui para ficar mais fácil de ver. Com esses 2 dedos. Isso. Essa configuração. Ó, não é assim. É assim. É dobradinho. Aqui, ó, é curvadinho. Difícil, Joab só pega umas configurações difíceis. Nossa, eu só lembro de um. Ó, Joab lembra de um. Qual que você lembra, Joab? Numeração. Hã? Numeração. Ah, 50. 50. A abreviação usa esse, né? É. Porque quando a gente vai fazer no número, né? Ao invés de fazer 5, 0, a gente acaba fazendo só assim. 50. E os outros eu só tô lembrando só que... Não, não é essa configuração de mão. É essa configuração de mão. Ó o dedão. É fechadinho aqui, ó. Câncer é com um, né? Câncer é com um só. Difícil essa, hein? Alguém lembra de algum outro sinal? Não, eu ia falar serpente, não, que é fechado. Só o 50 mesmo, né? Eu também não lembro de nenhum outro. Bianca deu sorte, que ninguém mais lembra. Vou sortear outra para Bianca, então. Essa foi muito difícil, vou sortear outra para Bianca. O Joab pega umas configurações bem difíceis. Vou botar a culpa nele, coitado. Ó,
Número 6, que mais? Número 9. Tem mais? No contexto de faculdade. Faculdade, no contexto de faculdade, cadê? Ó, Vinícius está fazendo. Semestre. Que também pode ser assim, né? Semestre. Ó, a configuração é do número 6. Semestre ou semestre. Tem mais? Em São Paulo eles usam, né? Sexta-feira. É, bem lembrado, uma variação em São Paulo, sexta-feira. São Paulo usa esse sinal para sexta-feira. Eu acho tão engraçado. Muito diferente do que fazer. É. Né? Sexta-feira, São Paulo usa. Mais algum? Obrigada, Bianca. Agora vai ser Rabi. Vamos lá. Vou pegar um aqui. Ah, muito fácil. Eu falo, vou deixar o Joab. Joab pega uma, eu pego outra, porque eu só pego fácil, o Joab só pega difícil. Só a configuração é essa aqui, ó. Tá aqui a cartinha. Essa vai ter que fazer 10 sinais. Ó, o Joab falou que precisa fazer 10 sinais com essa configuração, porque ela é muito fácil. Ai, vamos lá. Essa configuração, 3 sinais. Ó, é o 2 fechadinho, não. Os dedos juntos, como se fosse a letra U. U. Dê a cola, não vale essa. Pode pensar outras 3. Na hora dá um branco, né, gente? A gente esquece tudo. Vamos lá, tem muitos, tem muitos. Ó, Bianca tá fazendo ali. Nome. Ó, Vinícius tá fazendo. Junho. Aí o Dima também tá fazendo, ó. Faca. Tem muito sinal, ó. Usar. Chocolate. Ó, o Joab tá fazendo um monte. Faz aí, Joab. Universidade. Usar. Chocolate. Nu. Vários. Vários também, gente. Diversidade. A gente usa essa configuração. A gente muda ela, mas ela tá presente. UFSC. Universidade. O que mais tem é sinal com essa configuração de mão. Obrigada, Rabi. Agora vai ser a Aline. Quem vai tirar vai ser a Aline Ribeiro. Quem vai tirar vai ser o Joab, para ver se vem uma um pouquinho mais difícil, que eu só tiro fácil. Foi fácil, Joab. Essa configuração de mão. Raiva. O que mais? Esse sinal aqui, na verdade, a gente usa ele para influência, né? Me influenciar. Sol. Sol é diferente, ó. Sol. Luz, ela não é assim, ela é esticada. Luz. Chuva. O que mais? Angustiado. Ó, a Luciana tá fazendo empatia. Alteridade. Acho tão bonita essa palavra. É o sinônimo de empatia, né? Alteridade. Querer. Colocaram aqui no chat. Querer. Disciplina. Gente, mas tem sinal demais. Há mais de 3 do que a gente precisa. Vamos todo mundo abrir a câmera para a gente fazer o registro da nossa aula? Todo mundo abrindo as câmeras. Aline, obrigada, Aline. Oi? É, ó, esse sinal é legal para vocês. Meio ambiente. Meio ambiente. Porque são os vegetais e os animais.
Muito maneiro, né? Ficou muito bonito. Então vamos lá, todo mundo abrindo câmera pra gente registrar. Não fecha ainda não. E agora eu vou... A Aline pode abaixar a mãozinha. Agora eu vou chamar a Luciana. Luciana Aparecida. Deixa eu escolher uma aqui. Ó, gente, eu não tô olhando, eu tô vendo a parte de trás das cartinhas, viu? Não tô escolhendo. Fácil também. Luciana, essa configuração de mão. Legal. A configuração é outra. Não, a configuração é outra. Legal. A gente tem que fazer agora é com a mão toda espalmada. Gostar. Boa. Dedos abertos. Olha como é interessante. A gente pensa que é a mesma configuração, mas não é. Se os dedos estão fechados e os dedos abertos, são duas configurações diferentes. Vamos pensar lá, ó, fizeram cores. Configuração de mão. Ou cinco parâmetros, né? 5 parâmetros e quando a gente junta aqui, configuração de mão. A Clenilda fez ali também, mas, né? Mas. Libras. Língua de sinais. Qual é esse? É um sinal de pessoa? É sinal de pessoa? Esse eu não conheço. Não. Esse pessoa não é essa configuração de mão. É essa configuração de mão. O dedo é abaixadinho, pessoa. Parabéns, ó, o André tá fazendo as palmas. Mas já foram mais do que os 3 sinais que eu pedi, né? Luciana, obrigada. Esse eu não consigo esse sinal. Não conheço esse sinal. Você conhece, Joab? Não. Eu não conheço esse sinal. Arco-íris. 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 Eu conheço aqui, eu não conheço na cabeça. Arco-íris. Aqui, ó. Uma mão assim e a outra assim. Arco-íris. Da bandeira eles... Aí é aqui, arco-íris. Ó, em São Paulo é arco-íris. Variação interessante. Variação muito interessante. Aqui a gente faz aqui, ó, na frente, arco-íris. Obrigada. Agora vamos lá. E o Dima? Escolhe aqui, Joab. Olha, o Joab já coça para pegar uma difícil. Ó, a configuração é essa daqui, ó. O dedo aberto e é aqui dobradinho. Vamos lá. O pessoal já tá fazendo um monte aí. Fome. Que mais? Famoso. Boa. Que mais? Primeiro eu vou ver os delas, depois eu vejo de vocês. Não. Saber para baixo. Na verdade, o saber ele não começa assim, ele começa esticado, né? E ele fecha. Então, saber não. Mostrar, não, ó.
Quer ajuda? Quer ajuda, ó, entender. Entender tem essa variação, que a gente chama de uma variação fonológica. Tem gente que faz com essa mão e tem gente que faz com a mão aberta. Mas o pessoal fez aqui, ó, desenvolver. Boa. E-mail também fizeram, né? E-mail. O que mais? Não, respeito não é essa. Respeito, o dedo é fechado aqui, ó. A configuração é diferente. Nesse, o dedão tem que estar aqui, ó. Ok? Não, não é essa configuração, Clenilda. É essa daqui, ó. Dobradinha. Mais algum? Concordo. Concordo, ó. Concordo. Não, passear não. Passear começa com ela esticada. O de igualdade, eles ficam... Cidadania também não, porque não é a mão em C. O de igualdade, eles ficam retos, né? É, igualdade é reto. Essa daqui, igualdade não. Não, movimento, ó, a mão é assim, é esticada. Mas a gente já fez vários aqui, né? Respeito não é. Por que que respeito não é? Porque o dedão tem que estar aberto. E respeito é com o dedo fechado. E a mão, ela é mais... Respeito, o dedo não é aberto. O dedão não é aberto. E nessa configuração, o dedão é aberto. Tá? Apesar da gente virar, mas o dedão tem que ser aberto. E respeito, o dedo é fechado. Fechadinho aqui. Beleza? Obrigada, Eudima. Agora sou eu que vou escolher para Clenilda. Vou escolher. Essa configuração de mão. Ó, ela já fez, certo. Justiça, boa. Falta mais um. Falta mais um, ó. Bianca tá fazendo. Contexto. União. O que mais? Livre, libertar. Isso. Café. Café não. Ó a diferença. A configuração é essa, redondinho. No café, a gente tá assim, ó. Olha como é bom essas coisas, porque a gente percebe como uma diferença tão pequena pode trazer um... Não é essa configuração. Essa do chá é a mesma do café. Não é essa. Eu quero essa aqui, ó, redondinho. Livre, já falou. Pronto. Pronto. Lembra alguma aí, Joab? Sintaxe é ela fechadinha, né? É, sintaxe é igual do café. Ah, ela mais... Sintaxe é igual do café. Opinião, boa. Opinião. Ou opinião, né? Que são variações. O que mais? Organizar. Organizar. Acho que tá bom, né? Remédio. Não, remédio é fechadinho aqui, ó. Remédio. Os três aqui são fechados, não são abertos. Mas acho que tá bom, né? Perfeito. O Dima tá fazendo perfeito. Boa. Agora eu vou chamar a última pessoa. Clenilda, obrigada. Quem vai escolher vai ser o Joab. Vai escolher pro André. Escolhe aí, Joab. Ah, essa configuração de mão.
Quarta-feira. De graça? É fechado. De graça é fechado, não é a mesma. Frango é uma aberta. É aberta. Então, ó, eu quero essa daqui. Ele quase. Quarta-feira, ó, a Bianca tá fazendo. Legal. O que mais? A mão aberta. A mão é aberta. Conhecer. Bombeiro. Bombeiro pode ser essa e pode ser essa, né? Tem duas configurações possíveis. O que mais? Joab, lembra alguma aí? Tô tentando lembrar, tem um que é assim, não tem? Não conheço. O que mais que a gente tem? Matemática, boa! Muito bem lembrado, matemática. Brasil é com a mão, os dedinhos são fechados. Esse eu quero com os dedinhos abertos. Fila, bem lembrado também, ó, fila. Várias possibilidades. Agora eu vou dar uma dica pra vocês, gente, esse negócio é bem legal e é uma forma bem legal da gente treinar. Como é que eu comecei a jogar dedonha com as configurações de mão? Com os surdos. Uma vez eu estava na casa de uma amiga, a gente estava embaixo do bloco, assim, esperando o pessoal ficar pronto para descer. E aí a gente fez uma rodinha e começou a brincar de a dedonha com as configurações de mão. Só que com a galera, assim, a gente não tinha o baralhinho com as configurações de mão, que facilitam muito. Então a gente acabava se prendendo às configurações de mão do alfabeto. Então, a gente fazia a contagem como se fosse a letra, A, B, C, D, F, G igual a dedonha comum, e depois pegava a configuração de mão daquela letra e fazia os sinais. E aí era igual a gente joga quando é com português. Cada um ia fazendo um sinal. Quem não conseguisse fazer o sinal perdia, saía do grupo. Até ficar só um. E é uma maneira muito boa da gente treinar, até pra gente lembrar. Eu sei que na hora dá um branco. É igual a gente jogando a dedonha. Eu lembro até hoje que eu tinha os cadernos cheios de coisa assim, né? A gente faz toda uma pancada de categoria. Aí, na hora que sorteava a letra, você ficava, caramba, dava um branco. Aí, depois que todo mundo tá dando a resposta, você lembra de um monte. É desse jeito, gente. Qualquer brincadeira é assim, tá? Qualquer brincadeira é desse jeito. A gente sempre esquece, a gente sempre perde. Tem esses quadrinhos de configuração de mão ou para fazer o baralho, hoje em dia, gente, é muito fácil, tá? Não consigo passar o nome para vocês para comprar, porque eu não sei se eles enviam desse que eu comprei, tá? Esse é plastificado. Aí, o que eles fazem? Põe um padrão aqui atrás, igual, porque aí ninguém consegue identificar qual é, só olhando, né? Igual um baralho comum mesmo. Não consigo passar ele para vocês comprarem porque eu comprei numa loja física, num lugar físico. Então, eu não sei se eles entregam e tudo mais. Mas isso aqui a gente consegue fazer até em casa. Baixa as configurações, o quadro de configuração de mão, monta faz com cartolina, faz com papel mesmo comum e manda plastificar ou plastifica com contact. Isso é a coisa mais simples da gente fazer. Ou então faz ele pequenininho para sorteio, ao invés de fazer tipo baralho grandão, faz menor. Existem várias possibilidades, tá? E é uma ferramenta legal, porque aí a gente vai ter configurações de mão que a gente vai parar e vai falar assim, não, peraí, é assim, não é assim. Não, essa configuração é assim, é assado. E a gente fica bem assim, vai trabalhando a nossa memória, vai trabalhando a prática, trazer as possibilidades de sinais, e é uma forma da gente treinar, certo? Esse baralho, legal do baralho de configurações de mão é que você pode fazer diversas atividades, não só a dedonha, né? Você pode trazer outras atividades que também vão ajudar nesse desenvolvimento. E é legal por isso, porque aí você mantém o contato, mantém fresco ali. Até para pesquisa, por exemplo. Se você quiser
Usar o baralho para ajudar numa pesquisa, em que sentido? Ah, vou fazer tipo assim, vou sortear uma configuração de mão. A pessoa tem que ir lá no dicionário buscar os sinais com aquela configuração de mão. A gente tem hoje dicionários que são organizados pela configuração de mão também. Eles te dão essa possibilidade. É bem interessante. Dicionários de Libras, a gente tem os que seguem a ordem alfabética, né, do português, mas a gente tem alguns, por exemplo, do Acesso Brasil, que é um dos maiores que a gente tem online. O do Acesso Brasil, ele te dá a possibilidade de busca pela configuração de mão. E aí você vai falar assim, nossa, mas eu só sei qual é a configuração de mão de sinal, não lembro qual é o sinal. Aí você busca pela configuração, ele vai aparecer uma lista de sinais que tem aquela configuração de mão. É muito legal. E isso traz outras possibilidades. E para quem quiser, no futuro, se tornar professor, trabalhar com o ensino de Libras, a gente também consegue trabalhar diversas atividades com essas configurações. Ok? Tranquilo? Todo mundo conseguiu entender o que é a configuração de mão de fato? Todo mundo entendeu que uma pequena mudança pode trazer um conceito completamente diferente? E que a gente tem que estar muito atento à configuração que vai ser feita. Certo? Porque como a gente viu, se a gente muda o do, a configuração em F, se a gente muda para a configuração em T, a gente já tem um conceito que não tem relação nenhuma com dor. Tá? Então a gente tem que pensar aqui, pequenas mudanças numa configuração de mão podem trazer mudanças enormes no conceito do sinal que eu quero passar, ok? Todo mundo entendeu a importância da configuração de mão? Certo? Eu vou passar para vocês agora um vídeo e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesse vídeo, tá? É uma poesia em Libras e é interessante a gente ver essa poesia porque hoje existem alguns estudos nessa área da poesia, dos tipos literários, que têm buscado alguns desafios. Na língua portuguesa ou numa língua oral, uma poesia tem o que a gente chama de rima, né? Então, sempre se pensa assim, quando a pessoa vai criar uma poesia, ela pensa nessa questão da rima, na construção dos versos. E aí pensou-se, como que a gente vai trabalhar essa questão da rima, do ritmo, na língua de sinais? E aí tem algumas vertentes que têm feito essa proposta dessa poesia que eu vou mostrar para vocês, que é a produção de toda uma poesia usando a mesma configuração de mão. E aí eu acho que é bem legal para a gente conseguir perceber como é possível essa construção usando apenas uma configuração de mão, certo? Então eu vou passar o vídeo e aí eu gostaria que vocês, caso queiram comentar, anotem para não esquecer. E assim que a gente terminar o vídeo, a gente faz 5 minutinhos ali de discussão, 1, 2 pessoas só para comentar. Combinado? Então vamos lá, pode soltar o vídeo. Viram que interessante essa construção? E aí eu gostaria de 2 pessoas para comentar essa poesia que vocês viram. Alguém tem interesse em fazer um comentário? Levanta a mãozinha, hein, gente? Adriana. Adriana tem que ativar. Isso. Entendi. Eu estava percebendo, não sei se eu estou correta naquilo que eu vou falar, mas parece que ele usou movimentos de outros sinais com a mesma configuração de mão, é isso?
Exatamente. E não só É. isso, toda a construção é baseada não só na configuração, mas nos movimentos, uso de classificadores com aquela mesma configuração para trazer esse conteúdo. Ficou bastante interessante, mas eu consegui me perder um pouquinho. Eu sei que ele estava falando sobre namoradas e tal, não sei se teve uma briga ali no momento, não sei se está exatamente, mas foi mais ou menos o que eu percebi do que ele estava fazendo. Super Mas interessante. era isso mesmo, da questão do namoro, né? Das pessoas se encontrando. Aí ele traz as características de um, as características de outro, sempre com a mesma configuração. É bem legal. É porque a gente fica muito preso ao sinal, né? E a gente, não, esse sinal não existe, esse sinal não existe. Mas aí eu percebi que era um movimento, muitas vezes, o que estava mudando. Obrigada. E foi exatamente por isso que eu trouxe essa poesia, porque a gente tem que aprender a não se prender ao sinal em si, mas a tudo que está sendo produzido. E na poesia, a gente tira um pouco essa dependência do sinal em si e traz o contexto de uma maneira mais clara. Obrigada pelo seu comentário, Adriana. Pode desligar o microfone e abaixar a mãozinha, por favor. Mais alguém quer fazer um comentário do vídeo? Mais uma pessoa? Alguém, gente? Não? Ninguém quer falar? Fala comigo, gente. Alguém fala comigo. Pode falar. Fala que eu te escuto. Ninguém quer falar, vamos seguir. Se ninguém quer falar, vamos seguir. Vamos jogar. O povo quer jogar. O povo quer se divertir. Vamos lá, gente. Depois a gente vai ter outra atividade. Fiquem tranquilos. Vamos lá. Pessoal, vamos voltar agora para os slides. A gente vai falar agora sobre um outro aspecto, sobre um outro parâmetro, que é o parâmetro do movimento, tá? O parâmetro do movimento também tem a sua importância, tá? Não é só a configuração de mão que tem importância na questão da constituição do sinal. De nada adianta eu ter uma configuração de mão sem ter os outros parâmetros que compõem o sinal, tá? Mas o que seria, de fato, o parâmetro movimento? O movimento, gente, ele é um elemento muito complexo, tá? Por quê? Porque assim como a configuração de mão, ele também é diversificado. Ou seja, a gente pode ter diversos movimentos acontecendo de formas diferentes, em direções diferentes, e o movimento não envolve só o movimento do sinal como um todo. É o movimento das mãos, dos dedos, do pulso, dos braços, da cabeça, da boca, do corpo. Tudo isso é o parâmetro movimento. Então, se a gente for pensar, não é só o sinal como um todo ali. Por exemplo, o próprio sinal de movimento, que tem o movimento ali do braço todo, do corpo todo. Não é só isso. A gente tem sinais que tem o movimento aqui do dedo, do punho, ou o sinal de roubar, que a gente até comentou ontem, que a gente faz assim, ó, com a boca. Existe um movimento da língua. Olha que interessante. Então, assim, o movimento ele é complexo, porque trabalha o corpo todo, tá? Qualquer tipo de movimento que o sinal tenha que ter, que envolva qualquer parte do corpo, tá? E o que é definido? Como é definido esse movimento? O movimento ele é o deslocamento da mão, do corpo, da língua, de qualquer coisa no espaço durante a realização do sinal. Agora, uma coisa interessante é pensar o seguinte: um sinal ele pode ou não ter movimento. Ou seja, existem sinais que obrigatoriamente têm movimento, como, por exemplo, o sinal de pular. Joab, faz pra gente. Eu não tenho como fazer o sinal de pular sem movimento. É impossível. Agora, existem sinais que não têm movimento. Joab, faz o sinal de pensar pra gente. Ó. Claro que existem variações. Essa variação do pensar não tem movimento. Mas existem lugares ou determinados grupos que fazem
esse movimento. Então, é uma parte que tem movimento. O sinal de em pé. Ó, em pé. Não tem movimento, tá? Essa transição entre um sinal e outro, eu vou considerar movimento do sinal? Não. Porque se eu estou num momento de transição de um sinal para o outro, eu não posso considerar aquilo como uma questão fonológica daquele sinal, tá? E aí, a gente pensa o seguinte, pode passar para mim o slide, Leane? Como a gente falou, existem sinais que têm movimento e existem outros sinais que não têm movimento. Então, vamos pensar o seguinte, sinais que têm movimento. Eu quero que vocês façam para mim, Joab não vai fazer, certo? Oi? Pode. Eu quero que vocês façam. Façam para mim o sinal de televisão. Televisão. Esse sinal é necessário, esse movimento é necessário. Família. Família. Importante. Importante. Internet. Internet. As duas mãos em I. Internet. Pode voltar o Joab. Pessoal, olha como é importante. Olha a necessidade do movimento. E esse movimento, a gente fez aqui movimentos completamente diferentes. Olha só. Televisão. O movimento é para cima e para baixo e curto. Família. Movimento circular. Semicircular, né? Porque cada mão faz um movimento semicircular. Importante. Movimento em espiral. Internet. Movimento circular. Então, cada sinal aqui teve um movimento diferente, numa posição diferente, numa velocidade diferente. Tudo isso interfere na questão do movimento. Agora, a gente tem sinais que não têm movimento, como Joab já fez para a gente antes, né? O pensar e o em pé. Mas a gente tem outros, como inveja. Inveja. Ou e ajoelhado. A pessoa está ajoelhada. Joab está fazendo. Olha só, são sinais que a composição, se a gente for pensar no sinal isoladamente, ele não tem movimento, certo? Então, como que a gente vai pensar na questão do parâmetro movimento? Se ele está presente ou não. Ok? Pode passar o próximo slide. Aqui a gente tem alguns tipos de movimentos que a gente pode ter na língua de sinais, tá? Se a gente for pensar nesses tipos de movimentos, olha a complexidade. E detalhe, aqui são só alguns. Ou seja, só aqui a gente está mostrando 10 tipos de movimento, mas tem muito mais do que isso. Então, a gente tem que no trabalhar, é pequenininho, mas a gente tem movimentos que são longos. Um sinal que eu acho muito legal é esse aqui, ó. Esse sinal é o sinal de hormônio. Olha que legal. Terminologia, claro, é da área de saúde. Mas ele tem o quê? Um movimento longo e repetitivo. O televisão são movimentos curtos e repetitivos. O movimento circulares a gente viu na internet, né? Que não necessariamente é horizontal, mas que pode ser vertical também. Movimento único e longo. Longe. Um movimento único e longo. Um movimento único e circular. O da internet é único, né? Agora a gente tem anos, que tem um movimento repetitivo. Movimentos em semicírculos. Família. Cada mão faz um semicírculo. Mas a gente tem, por exemplo, vem o sinal e não vem a palavra. Tipos de modalidade, diferentes modalidades. Então, a gente tem um movimento repetitivo aqui, ó. Então, assim, existem sinais com movimentos diversos. E esses movimentos vão interferir. O parâmetro movimento, ele é um parâmetro que interfere na questão da constituição do sinal. Ok?
Próximo slide. A gente vai fazer, então, um jogo de novo, já que vocês gostam tanto de jogo. Vamos fazer mais um jogo. O pessoal está até comentando aqui, tem até letras do alfabeto, que o movimento é diferente, né? O que muda na letra é o movimento, como K e P, né? P, K, H. K e H. K é para cima e para baixo. H é o movimento de rotação do pulso, olha. Então, assim, é muito complexo. O parâmetro do movimento é muito complexo, tá? Então, eu gostaria de que quem quisesse participar do joguinho levantasse a mão. Aproveita aí, galera. Vamos levantar a mão, vamos levantar a mão. Como vai ser essa questão? Eu vou falar um tipo de movimento e você vai ter que pensar num sinal com esse movimento, certo? Não pode ser um sinal que eu tenha feito para exemplificar, gente. Tem que ser outro, tá? É tipo a dedonha das configurações de mão, só que agora com o movimento. Combinado? Então, vamos lá. Perpétua, você vai ser a primeira. Eu quero que você faça para mim um sinal com um movimento semicircular. Esse é circular ou semicircular? Circular ele é inteiro. Semicircular é meio círculo só. Vamos lá. Esqueceu? Vamos lá, o pessoal está ajudando. Vamos ver o que o pessoal está fazendo. A Rabi fez sorriso. O que mais? É. Assim, É um semicircular esse aqui que o Vinícius está fazendo. meia hora de rosto. É, meia hora. O que mais? Aí entra todos os meses, né? É, todos esses que estão aqui, ó. Reunião, congresso, seminário, tudo. PowerPoint. Todos esses aqui que têm as duas mãos, que fazem esse movimento, são semicirculares. Habilidade... Ó, se a gente for para pensar, habilidade não muito, porque ele não chega a ser semicircular, ele pode ir para frente. A nossa mão roda, mas ele não faz esse percurso no espaço, né? Lua. Lua, a nossa mão faz esse semicírculo. Obrigada, Rabi. Agora, Bianca. Não, Rabi não falou não, perdão, foi a Perpétua, né? Rabi agora. Desculpa. Rabi vai fazer movimento espiral para mim. Sozinho é parado, ele não sobe nem desce. Sozinho é circular. Importante eu já fiz antes, não serve como exemplo. E aí, gente? Alguém lembra aí? Ó, a Aline Ribeiro está fazendo um aqui, ó. Macarrão, gente. Macarrão. A gente tá... Olha como é, a gente fala espiral. Tá todo mundo pensando na espiral só vertical. Só o sobe e desce. A Aline foi direto no macarrão, que é o movimento na horizontal. Gente, movimento não tem esse negócio. Ah, não, é para cima, para baixo, obrigado. Não, ele pode ser para frente, para trás, na diagonal, em qualquer direção.
Que mais? Ela fez o macarrão. O que mais que a gente pode ter? Presente. Né? Presente. Mais algum? Reciclável é parado, né? Hum? Reciclável é É parado. parado. Reciclável é parado. Ele não anda. DNA. 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 Obrigada, Rabi. Agora vai ser a Bianca. Bianca, eu quero movimento de vibração. Vibração. Feliz, não. Palmas, não. Ó, esse aqui não é movimento de vibração, é rotação no eixo. Né? Movimento de vibração. Helicóptero. Helicóptero, boa. O que mais? Movimento, não. Movimento é vai e vem, ó. É horizontal, curto. Movimento curto. O que mais? Sorrir, boa. Sorrir. O que mais? Cérebro, movimentação do dedo. Ó, Tem vibração, mas tem também a- o pensar. é. Ó os dedos. Cérebro, né? O cérebro. Motor. Motor. Cor. A gente tem esse movimento que pode ser considerado de vibração, né? Libras não. Libras é um movimento ondulado. Libras, não chega a ser vibração em si. Fogo. Fogo. É o movimento dos dedos, né? É complexo, gente. Por isso que a gente fala, a questão do movimento é muito mais complexo, porque aí a gente para, por exemplo, fogo. Aí eu vou parar para analisar. Esse aqui, eu vou considerar um movimento curto ou uma vibração? É um movimento curto dos dedos, porque a vibração está ali no motor. Olha a diferença. Motor, fogo. É diferente a movimentação. Assim como cores. Eu acho que esses aqui a gente tem que encarar como um movimento curto de dedos. Esse também. Agora o motor não. O motor você vê a vibração mesmo. Motor, helicóptero. Você tem essa vibração. É difícil, gente. Não é fácil, não. Obrigada, Bianca. Agora vai ser o Vinícius Melo. Vinícius, deixa eu ver aqui qual é o movimento que eu vou botar para você fazer. Vai ser movimento de zigue-zague. Feliz, ok. Paz. O movimento do Z, né? A letra Z. Ok, no zoológico. Ok. Pensa em um que não seja na vertical. Tenta pensar um na horizontal aí. Ó, a Adriele está fazendo. Netflix? Netflix. É, o zigue-zague. A Adriele está fazendo, ó, peixe. Peixe também é zigue-zague. Mais algum? Difícil, é difícil. Valor. Ó, valor. Valor é espiral. Valor. Qual é esse?
Faz a datilologia aí para mim. Faz o alfabeto. Não? Vinícius, obrigada. Agora a Maria do Socorro vai ser nossa última pessoa. Maria do Socorro vai fazer um movimento circular. Movimento circular. Ora, boa. O que mais? Pizza semicircular. Porque cada mão faz um movimento semicircular. Brincar, boa. Brincar. Passear, boa. Ano, movimento circular. Isso mesmo. A Bianca estava fazendo 2 horas, 5 horas, qualquer hora aqui é movimento circular. O que mais? Bonito não é um movimento circular. Ele não faz o círculo. Se a gente for prestar atenção, é o movimento dos dedos fechando. E por mais que ele pareça circular, não é. Qual, Maria do Socorro? Ora. Biscoito? Rosto? Rosto. Rosto. Mais algum? Ó. Cristina tá fazendo esse? Igual, padrão. Ele faz um círculo, né? Ó. Semicírculo. Ó como é interessante. Semicircular, ó. Então, é difícil a gente separar o que é circular e o que é semicircular. Bicicleta, boa. Circular também. Cozinhar. Gostar. Colocar aqui, gostar. Saudade também, né? Sozinho. Todos têm esse movimento circular. Alegria não é circular. Passear, sim. Porque você faz esse movimento com a mão. Mas a alegria, não. Advogado, boa, também é movimento circular. Então, olha só como é complexo. Isso que eu não mostrei aqui para vocês nem 1/3 dos movimentos que são possíveis, né? Então, a descrição de movimento ela é muito grande. E a gente tem na língua de sinais uma variedade de movimentos muito grandes, certo? Então, toda vez que a gente for pensar, a gente tem que entender que uma pequena mudança no movimento, como a gente falou, às vezes a gente está fazendo um movimento semicircular achando que é um movimento circular. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Todos esses aspectos. E é prestar muita atenção, porque às vezes eu tenho um movimento X, existem sinais, por exemplo, que são modificados apenas pelo movimento. Apenas pelo movimento. E às vezes é só por uma questão de repetição, de reduplicação. É um movimento que para um sinal tem um movimento único e para outro tem um movimento repetido. E que muda completamente o sentido, muda o significado. Então a gente tem que prestar atenção nisso, de que uma pequena mudança no movimento pode trazer uma mudança no significado. Quer ver um exemplo? Esse aqui todo mundo conhece. Televisão. Certo? E se eu faço assim? Quadro. Eu já não tenho um movimento alternado, o movimento é único, ó. Minha mão está me movendo para frente e para trás. E aí eu mudo para quadro. Outro exemplo que a gente pode ter. A gente usa para copo, né? Tem gente que faz copo assim e tem o copo assim, né? Copo. Agora, se eu mudo assim, ó, rodando, Constituição.
Se eu mudo já vi para assim. frente e para trás, cinza. Agora, se o movimento é único, é curso. Cinza, olha a diferença, olha como uma mudança muito pequena. O cinza tem um movimento curtinho, né? O curso tem um movimento um pouco maior. Tem gente que faz repetido também, curso. Então, uma pequena mudança no movimento pode mudar o significado, né? Então, pequenas mudanças podem gerar um significado completamente diferente também no movimento. Ok? Ficou claro? Vinho é circular ou semicircular? Circular. Ó, ele é redondo, ele fecha o círculo todinho. Circular. Ok? Então, vamos lá. Agora, pessoal, eu gostaria de fazer com vocês o seguinte. Eu vou abrir para 2 momentos. Ok? 2 momentos. Primeiro, eu quero fazer um momento de tira dúvida do que a gente trabalhou hoje. Tá? Hoje nós iniciamos essa questão da fonologia, entendemos o que é a configuração de mão e o que é o movimento, como que eles funcionam, para a gente não errar mais nessa questão da configuração de mão e do movimento. Então, esse primeiro momento de tira dúvida é sobre o que a gente trabalhou na aula, certo? E aí eu gostaria de pedir, para quem tiver dúvida, levantar a mãozinha que a gente vai chamar de um por um. Ok? Dúvidas em relação à aula, gente? Ninguém tem dúvida? Nossa, eu tô achando que eu sou uma professora excelente. Todo mundo sai sem dúvida nenhuma? Nenhuma dúvida em relação à aula, gente? Carla, pode abrir seu microfone. Ei, bom dia. Bom dia. Então, não seria assim, em grandes dúvidas, não, porque eu consegui entender que mudando pequenos gestos a gente pode falar uma coisa completamente diferente, mas é na questão, tipo assim, quando você passou aquele vídeo curto, que eu acho que quase ninguém levantou a mão também para poder estar perguntando, porque o que acontece? Como os vídeos são um pouquinho mais rápidos, né, e a gente está nessa introdução, às vezes a gente fica tipo assim, o que ele falou? Será que ele falou o que eu estou pensando? Será que ele não falou? Igual, pouca coisa eu entendi do vídeo, eu vi a configuração, entendi que ele foi modificando, mas eu não entendi todas as palavras que ele utilizou. Aí isso deixa a gente meio tipo assim, e aí? O que será que foi tudo aquilo, né? Até para a gente ter uma dúvida, a gente tem que ter essa compreensão. Aí, essa parte, assim, eu fiquei com muita dúvida naquele vídeo de tudo que ele falou, se teve um passarinho, a hora que ele fez assim para frente, né? Toda a movimentação dele. Aí, Eu vou ver se a gente tem como passar ele um pouco mais devagar? Não. Tá, vou fazer assim, a gente vai passar de novo o vídeo, então. Deixa só a Rafaela falar e aí a gente vai passar o vídeo de novo, que aí a gente discute ele. Traz todos esses aspectos. Rafaela Alves, pode abrir o microfone. Bom dia, professora. Bom dia. A minha dúvida é porque, no caso, a fonologia, para a gente que é oral, é as questões da nossa voz, né? Aí, no caso da linguagem do surdo, é a configuração de mão e do corpo, que é a forma de falar, isso? Não. Não? É isso também, tá? A fonologia para a língua oral, para quem usa português, é o som, tá? É o som, cada som que é produzido na língua. No caso da língua de sinais, é cada elemento que pode ser combinado ali. Então, por exemplo, dentro da configuração de mão, a gente tem catalogados 88 configurações de mão diferentes. Cada configuração dessa é uma possibilidade de fonema. Aí vem os movimentos. Cada tipo de movimento também é um tipo de fonema. E aí a gente tem outros 3 elementos que a gente ainda vai trabalhar amanhã, que é
a localização, a orientação de mão e as expressões. Então, tudo isso é fonema na língua de sinais. Tudo isso é de estudo da fonologia. Ficou claro? Tá. Então, Loiane, você solta para a gente o vídeo de novo, por favor? Vamos ver o vídeo. Deu para ver um pouquinho melhor? A gente vai fazendo, então, fazendo uma pausa, tá? Eu vou comentar, assim, de maneira geral, e depois a gente vê um pouquinho, se for o caso, eu vou fazer, tive uma ideia melhor. Para a gente não ficar parando o vídeo todo tempo, eu vou trazer uma visão geral de como ele faz isso. E aí, depois, a gente pega e vê o vídeo de novo, porque aí, juntando essas informações, do que a gente explicar e vendo o vídeo, a gente vai conseguir condensar. Primeiro, apesar de ser um vídeo em língua de sinais, ele traz sinais diferentes, certo? Se você parar para prestar atenção, esses sinais eles são apresentados mais com o uso de classificadores do que com sinais em si. Como a gente falou, ele traz a configuração de mão como uma forma, como se fosse a rima, né, dos sinais. E aí, o que que ele faz? Ele começa fazendo o quê? Ele traz aqui como se fossem as pessoas que se olham, e aí ele assume os papéis. Então, o que que ele faz? Com essa configuração, ele vira o corpo, ou seja, é um personagem. E aí ele faz aqui, ó, o bigode do homem, do rapaz, e os cílios da moça. Tá? Isso aqui é sinal de bigode? Não. Isso aqui é sinal de cílio? Não. Mas a gente, a licença poética nos permite extrapolar também nessa questão do significado. Certo? E aí, depois que ele mostra isso, ele traz para cá e traz o movimento. Que seria o de quê? Do casal namorando, né? Namoro. Aí tem o homem, a mulher, e eles continuam ali namorando. Aí ele traz outros elementos, ó. Quando ele faz assim, ele mostra o quê? Que o namorar é possível. Antes do coisa, ele faz assim. Primeiro ele faz o bigode e os cílios. Depois ele faz o quê? Ele traz outro casal, onde ele faz o bigode e o bigode. E o movimento de namorar. Depois ele traz o quê? Cílios e cílios. Movimento de namorar. Ou seja, não fecha a questão de que namoro é só entre homem e mulher. Aí ele traz o quê? Ele traz para cá. E faz assim. Bota a mão aqui e faz assim. Que é o quê? Os animais. Leões, feras. Então, aqui ele traz os animais correndo. Depois ele traz o outro animal para que eles também namorem. Aqui, ó, os passarinhos, que também namoram. Aqui, ó, ele pode fazer o quê? Peixes, que nadam e namoram, né? Então, ele traz aqui todas as informações de que o namoro ou o amor, ele é possível independente do ser. Não digo nem da pessoa, mas independente do ser, essa relação existe. Vamos assistir mais uma vez, depois de entender cada pedacinho que ele fez?
Agora vocês já sabem do que ele está falando. Vamos ver de novo. Solta mais uma vez, Goiânia. Agora ficou melhor, né? Entendendo o que ele está falando, a gente percebe essa questão poética. Mas é bom a gente, às vezes, ver vídeo desse jeito, porque esses vídeos ajudam a gente a desligar um pouco da estrutura do português, desligar um pouco dessa questão de eu ter que entender cada sinal que está sendo feito, sinal por sinal. E como a gente falou, gente, não é sinal por sinal. Adriana, pode falar, pode abrir seu microfone. A questão desse negócio aí é que eu não correlacionei, né? Eu vi que eram dois bigodes, mas como eu não estou inserida nesse contexto, eu não consegui correlacionar que está falando sobre isso. Por isso que é importante a gente saber do que se está falando para poder fazer, para poder interpretar, senão a gente vai para um outro lugar. Na minha cabeça, eles estavam brigando e depois se voltando assim, né? Mas ficou muito claro quando porque você conhecia o vídeo, você tinha, né, essa referência, esse referencial, por isso que é muito importante a gente conhecer sobre o que está falando, porque fica muito mais fácil fazer a interpretação. Agora vem outra coisa, não é só isso, né, Adriana? É a questão de que é conhecimento de mundo, digamos assim. Por mais que, por exemplo, por mais que não seja um contexto que eu esteja inserido, é um contexto que acontece no mundo. Então, quando a gente vai vendo como as coisas têm acontecido no mundo, a gente acaba trazendo essa relação. É contato mesmo, né? Por mais que, por exemplo, ele traz esse relacionamento chamado de homoafetivo. Por mais que Fabiane, não seja do grupo de pessoas que têm relacionamentos homoafetivos, pela vivência que a gente tem hoje, pela globalização e tudo mais, a gente acaba tendo essa informação. E essa informação nos traz esse conhecimento também. Então, às vezes, não é só o fato de eu estar inserido ou não naquele público, mas é a questão de entrar em contato com essas informações que o mundo acaba trazendo para a gente. Não, eu Né? Então, entendo. assim, estudar língua é estudar tudo, é estudar cultura, é estudar povo, é estudar tudo isso. E quando a gente entra em contato com cultura, com povo, a gente acaba ampliando essa visão. E aí traz essa compreensão um pouco maior. A partir do momento que a gente começa a trabalhar na língua de sinais, a gente precisa se familiarizar com a vivência surda, com o contato surdo, com o que acontece ali. E isso vai fazer também com que a gente amplie essa nossa visão. Afinal de contas, existe uma cultura diferenciada, que é a cultura surda. Ok? Não, sim, eu entendo, mas eu estou falando assim, se eu conhecesse o contexto, né, daquilo que ele estava falando, a minha tradução ia ser perfeita, como a sua foi. Sim. Porque eu estava assim, muito fora do contexto sobre o que ele estava falando. Você pega para fazer uma tradução de algo e você, meu Deus, sobre o que ele está falando? Aí fica muito difícil você. Porque eu poderia fazer N, porque como a poesia é livre, né? Ele poderia estar falando nessa mesma configuração aí que ele colocou e falar de milhões de coisas diferentes. Verdade. Então é muito importante, eu acho, a gente conhecer o enunciador da mensagem, saber sobre o que está falando, aí a gente já consegue linkar. E também acho essa questão de você ter uma percepção de todas as coisas, porque é um assunto da atualidade, todo mundo está vendo isso, não é uma coisa que não, mesmo não inserida no contexto, é um assunto que todo mundo conhece, mas mas fugiu foi muito. Eu precisava de mais informações para poder fazer uma boa interpretação, acredito sim. E outra coisa, essa questão de
da tradução, você falou uma coisa muito importante. Quando a gente pensa na questão de tradução, de fato, uma pessoa, por exemplo, eu falo que eu sou uma pessoa que não traduzo poesia. Vocês viram que eu não traduzi e transformei numa poesia. Eu fui falando cada coisa que ele falou. Gente, confesso, eu não tenho um eu lírico dentro de mim. Não existe. Não existe esse eu lírico. Eu não consigo, eu não sei. Por quê? Eu não tenho essa facilidade de criar uma poesia. Eu não sou assim, eu não tenho. Não tenho. Então, eu nunca vou pegar e vou falar assim, vou pegar e vou traduzir uma poesia. Por quê? Para traduzir uma poesia, eu tenho que transformar aquele texto numa outra poesia, né? Então, quando a gente fala no processo tradutório, é algo muito mais complexo. Eu sei que quando a gente está aprendendo uma língua, a gente sempre leva para essa relação de tradução. Isso é normal. Quando a gente está aprendendo qualquer língua, a gente sempre vai tentar pegar aquela língua que a gente está aprendendo e trazer para a nossa, em todos os contextos. O que a gente tem que fazer, a partir do momento que a gente vai se aprofundando nessa língua, é diminuir o processo de tradução e começar a desenvolver o pensamento naquela língua que a gente está aprendendo. Então, ali, por exemplo, se a gente for pensar, o contexto. Bom, sabia-se que ele estava falando no contexto de namorar. Mas em que sentido? E aí vem toda uma construção. Então, a pessoa que vai fazer tradução, que vai pegar aquele texto em língua de sinais e trazer para uma poesia no português, ele vai ter que pensar em quê? Nas características de uma poesia do português, de uma língua oral. Então, ele vai pensar em ritmo, vai pensar em todos aqueles aspectos, para depois colocar isso na língua portuguesa, com ritmo, com rima, com estrofes, com tudo mais. Certo? Pessoal, vamos abrir a câmera, todo mundo, para a gente fazer mais um registro da nossa aula? Todo mundo abrindo as câmeras, para todo mundo aparecer na foto. Então, assim, o processo, como a gente estava falando, o processo tradutório é algo mais complexo. E a partir se a gente for pensar assim, vou pegar então esse texto e vou traduzir ele todo para o português, acaba se tornando difícil, até para quem está aprendendo. Por quê? Envolve outros conhecimentos que só quem realmente vai ter uma formação na área de tradução vai conseguir fazer de fato como ela deveria ser feita. Certo? Tinha mais uma pessoa com a mãozinha levantada, mas a pessoa abaixou a mãozinha? Abre a mão, levanta a mãozinha de novo. Fala comigo. Mais alguma dúvida em relação? Érica, pode abrir seu microfone. Érica, eu não estou te ouvindo. Vamos habilitar o microfone. Isso. Tenta falar. Acho que é o seu microfone que está com problema. Tira o fone, desconecta o fone. Agora sim. Agora eu não estou te ouvindo, mas eu vou falar mesmo assim. Bom dia. A minha dúvida é que no começo da aula você falou sobre a configuração de mão. E tem o sinal, em português, guarda-chuva, sinal composto. Aí você fez o sinal de aprender. Aprender começa em um C, que não é, né? E termina, no caso, com uma configuração fechada. Eu quero saber se tem um modo de dizer o que significa começar com esse sinal e terminar com esse. Porque no português tem como dizer, eu queria saber em libras. Põe o fone aí para eu poder responder, para você poder ouvir. Tá me ouvindo agora? Ótimo. A gente está falando aí de dois aspectos diferentes. Quando a gente fala no guarda-chuva, a gente está falando de uma composição que é na seara da morfologia.
Então, a gente está falando em morfologia da língua de sinais, tá? Ou morfologia do português. Guarda-chuva. Duas palavras que sozinhas têm o seu significado e quando se juntam adquirem um significado diferente. Em Libras, a gente, na morfologia, também tem composição, tá? Isso aqui não é uma composição, porque quando a gente está falando do sinal aprender, a gente tem duas configurações de mão aqui que vão funcionar como fonemas. Isoladas, elas não vão ter significado nenhum. O que seria uma composição na Libras, na língua de sinais? Um exemplo muito simples e que muita gente não percebe é esse aqui, ó. Que sinal é esse? Mãe. Então, olha só, a gente tem o sinal de mulher, o sinal de bênção, e quando a gente junta, vira mãe. A gente tem o sinal de casa, o sinal de estudar. Quando eles se juntam, eles viram escola, ou seja, o lugar que você estuda, né? Então, assim, existem composições na Libras também, da mesma forma que existe no português. Então, a composição, o fenômeno da composição é da morfologia. Ou seja, ele trabalha com uma seara de que aquela combinação de fonemas se transforma num morfema. Ou seja, aquela combinação de elementos que sozinhos não têm significado nenhum, se juntam e adquirem um significado, viram um morfema. Entendeu? Então, esse estudo aqui dessas configurações, pegar só essa configuração e essa configuração, eu estou no âmbito da fonologia. A partir do momento que eu tenho significado, eu vou para a morfologia. Deu para entender? Espera aí. Para você poder falar, você vai ter que tirar o seu fone e habilitar seu microfone. Não, ainda não. Agora sim. Eu pensei nisso, porque eu pensei em pai, pensei em mãe, pensei em casa, quer dizer, escola, e eu não consegui... isso que você estava me falando já estava na minha mente, só não sabia o que significava. Então, no caso, é morfologia. Isso. Tá bom, então. Obrigada, viu? Por nada. Agora, Julinéia. Pode habilitar seu microfone. De novo, porque ainda está fechado. Bom dia. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Ah, sim. É que vem o problema para a gente, que fala que o anfitrião tem que autorizar. Por isso que demora até. Vem uma palavrinha aqui, tá? Mas tudo bem. Professora, a minha dúvida... Oi, Joab, bom dia. Prazer em tê-lo conosco de novo essa semana. Tá. E, primeiro, Feliz Natal para vocês, que já está próximo. E, professora, o que eu quero voltar no assunto, né, dos namorados. O que eu queria era entender mais sobre os pássaros e os peixes, porque eu aprendi peixe de outras formas. Lá na minha região, no Pará, na divisa Pará com Maranhão, eu aprendi de outras formas. E ele falando peixe, aí quando ele mostrou o peixe, eu não entendi. Peixe, os outros eu entendi, os cílios, o bigode, né? Eu entendi. Agora, quando é o pássaro e o peixe, até agora eu ainda não consegui entender direitinho. Eu queria só que... O que aconteceu ali foi o seguinte: os pássaros e os peixes, eles não eram sinal de pássaro e de peixe. Como ele tinha que manter a mesma configuração de mão, e se a gente for parar para pensar o seguinte, essa era a configuração de mão que ele estava usando, certo? Essa configuração de mão. Qual que é o sinal de pássaro? Pássaro, não é? Pássaro. Pássaro. Qual que é o sinal de peixe? Tem dois, tem esse
e tem esse, Ai, né? eu sei esse. Aí você pensa, mas espera aí, eu preciso... Ele está fazendo uma poesia. Então, a licença poética permite. Nessa poesia, ele tinha que manter, do início ao final, essa configuração de mão. E aí ele pensou, como é que eu vou fazer passarinho com essa configuração de mão? Eu não tenho como fazer aqui. Então, o que que ele fez? Ele trouxe para uma personificação do passarinho. Então, ele trouxe aqui e fez como se ele fosse o passarinho. Ele incorporou o passarinho. Entendi. Depois, ele faz o peixe. Aí, ele faz o quê? Ele mostra aqui, ó, a mesma configuração de mão. Se a configuração é essa e a do peixe é essa, ele não pode mudar. Então, ele juntou os dois peixes nadando juntos. E aí, às vezes, tem uma hora que ele até separa e faz assim, e volta para os peixes nadando E juntos. volta pros Por que que peixes, ele aí eu fez vi. isso? Pela questão da poesia. Ele precisava manter a mesma configuração de mão. Então, ele teve que fazer uma adaptação, e é o que a gente fala. É como no português. As pessoas criam poesias e, às vezes, trazem palavras que não existem para essa poesia. Por quê? Porque a licença poética permite. Na língua de sinais também isso pode acontecer, trazer uma configuração que não é a daquele sinal, mas numa questão dentro da licença poética. Um exemplo que eu gosto de citar, nesses casos assim, para a gente poder entender. Porque fala assim, ah, não, mas no português a gente usa palavras do português. Aí eu vou para contemporânea, né, que é de agora, Maria Gadu. Maria Gadu tem uma música que ela fala Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Aí você fala assim, o que que é Chimbalaê? É uma palavra do português? Não. É uma palavra de outra língua? Também não. Foi ela que inventou essa palavra para colocar ali na poesia dela. Entendeu? É Ela... badaloá, né? Praticamente dessa área de cultura. Mas Chimbalaê é uma palavra que não existe em nenhuma língua. Foi ela que inventou. Eu vi uma reportagem dela e ela disse, não, isso aí não significa nada, não é palavra de língua nenhuma, fui eu que inventei para botar aqui na minha poesia. Entendi, professora, entendi. Entendeu? Então, acho que essa é a melhor forma da gente entender como trazer esses sinais diferentes para essa licença poética. Entendeu? Entendido, entendido, muito obrigada. Por nada, pode fechar o microfone e abaixar a mãozinha. Marcos Davi, pode falar. Olá, Olá. bom dia a todos. A minha dúvida, professora, era, por exemplo, eu entendi quando ele fez o sinal aqui, né, na poesia e tudo, mas a minha dificuldade foi saber para mim, as características do pássaro, do peixe, ele estava falando dos personagens que ele definiu no começo, que eram esses dois, né? Então, para mim, todas as características que vinham depois disso se referia desses dois personagens. Aí o bigode, o cílio, o homem e a mulher, beleza. Mas aí passou o animal aqui, fez assim, e o animal, eu achava que era uma característica dos dois, não era outro personagem, entendeu? Eu entendi meio assim. Agora, por exemplo, aí eu pensando aqui, se eu tivesse feito, sei lá, eu faria um outro casal. Mas aí, como é que você ia fazer mantendo a mesma configuração? Como assim? A poesia dele toda é construída com essa configuração de mão, ele não muda. As mãos dele estão assim o tempo todo. Como é que eu vou fazer outro casal com essa configuração? Não vai dar para entender. Então, assim, é por isso que a gente fala, a questão da poesia, da licença poética, te permite entender tudo. Entender não, te permite usar de todos os artifícios que a língua tem, de todas essas possibilidades. E, claro, eu trouxe a poesia, trouxe. Ela não tem tradução? Não. Mas foi exatamente para provocar vocês, para trazer essa, para assim, para forçar vocês a tentarem
desvincular um pouco dessa questão da estrutura do português e, às vezes, até da estrutura da língua de sinais, que a gente fica preso e não percebe a beleza da poesia. Então, assim, ali ele trazia... Se você prestar atenção, depois eu vou pedir para o pessoal compartilhar no grupo com vocês essa poesia para você analisar de novo, para você ver de novo. O tempo todo ele está com essa configuração de mão, ele não muda em momento algum. Nem na hora que ele mostra o leão, ou o tigre, ou o felino que ele fez correndo. Porque ele faz o correr com essa mão aqui, ó. Ele vai correndo assim, ele traz a orelha assim, ele traz aqui a característica. Ele não muda. E é a intenção da poesia, nesse caso, que é essa corrente da poesia que tem sido feita agora. De se fazer toda uma poesia... Essa seria como se fosse a rima da poesia, a rima pobre, né, que a gente fala, que a rima pobre é essa rima que tem o finalzinho igual e tudo mais. É uma forma dele trazer isso para a poesia em língua de sinais. Por quê? Eu virar para a pessoa e fazer batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme põe a mão no coração. Chão, coração, rima. Como é que eu vou fazer isso na língua de sinais? Como é que eu vou trazer a rima para a língua de sinais? Então, a estratégia que a comunidade surda que estuda literatura tem criado tem sido essa questão. Uma forma de eu manter a rima, a semelhança que tem que haver, que o som tem, é usar a mesma configuração. Então, a configuração de mão, durante toda a poesia, a mesma configuração de mão seria como se fosse a rima que a gente tem ali, sonora, na língua portuguesa, quando a gente ouve uma poesia em português. Ficou claro? Perfeito, ficou. Valeu, obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Eu vou pedir para o pessoal compartilhar com vocês o link do vídeo, tá? O link, inclusive, o pessoal copia do slide, tem o link. Vou pedir para eles mandarem o link no grupo para vocês, porque ele está disponível no YouTube. No YouTube tem essa poesia. A Loiane vai mandar aqui agora para a gente. Então, já vai estar o link disponível aqui no chat. Tá? Então, é só clicar e copiar, porque aí você vai ter tem como você ver, rever e rever várias vezes para você poder analisar. Tá? E é interessante, porque esse rapaz, por exemplo, que fez ele tem outras. E aí você vê que em outras ele traz essa mesma questão, com outras configurações. Existem outras pessoas também. Então, quem se aprofunda... As pessoas que têm ido para a seara da tradução, por exemplo, pegar uma poesia no português para traduzir, eles têm tentado seguir essa premissa, essa proposta, de que se é uma poesia que tem toda uma questão, além do ritmo, da rima e tudo mais, como que vai ser trabalhado isso? Através da escolha desses parâmetros e, geralmente, com uma única configuração de mão. Já foi enviado no chat aí o link, quem quiser aproveitar e copiar o link para poder abrir numa página no navegador, vocês conseguem abrir aí e ver essa e outras poesias também no YouTube, que tem uma variedade muito grande. A gente vai pedir também para a produção mandar para vocês no WhatsApp, tá bom? Mais alguma pergunta? Professora, entendi que esse rapaz poderia ter usado uma outra configuração? Sim, mas aí a escolha dele foi essa porque ele queria falar sobre namoro. Então, vem disso. Então, por que ele escolheu essa configuração? Porque a intenção dele era falar das possibilidades de namoro, dos diversos tipos de namoro que existem. Então, se ele vai falar de namoro, o ideal seria que ele escolhesse essa configuração de namoro. Tá? Então, a gente tem que pensar que para toda poesia, para toda construção, existe um estudo muito grande por trás. Nesse caso dele, não foi uma poesia criada em português e traduzida para a língua de sinais. É uma poesia que já foi criada em língua de sinais. E eu acho que ela ainda nem tem uma tradução para o português. Então, é pensar que, assim como a gente tem poesias que são criadas em português e a gente tem poesias que são traduzidas, a gente também tem poesias, poemas, contos que são criados em língua de sinais
e que, às vezes, a pessoa pode ter ou não a opção de traduzir, de pedir uma tradução, tá? Todo e qualquer conteúdo pode ser produzido em língua de sinais também. Certo, pessoal? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Não? Gente, mais uma vez lembrando, questões técnicas, questões relacionadas a materiais, certificados, problemas que vocês estão tendo de acesso ou qualquer outra coisa, vocês devem entrar em contato com os administradores dos grupos, tá? Entre em contato com eles, vocês vão ter informação lá. Bom, amanhã a gente tem aula de novo. Amanhã nós vamos continuar esse estudo desses parâmetros, dos 5 parâmetros, né? Ainda faltam 3. Amanhã, acho que a gente trabalha mais 2 e entra no terceiro, né? Que a gente ainda tem localização, orientação de mão e expressões não manuais. Expressões não manuais é o mais complexo de todos, assim, na minha opinião. Eu acho que expressão é o mais complexo, tá? Mas a intenção é exatamente explicar para que esses parâmetros fiquem bem claros, ok? De embaixador, o sinal de embaixador, ele é feito na perna, tá? Mão fechada. Eu vou mostrar aqui na mão, mas aí quem tiver, quando a gente está em pé, é mais fácil de mostrar, né? Então, você bate aqui na perna, na altura, um pouquinho abaixo do quadril, com a mão fechada, embaixador. Como a gente está sentado, a gente não vai conseguir mostrar tão claramente, mas é a mão fechadinha, batendo, como se ela batesse assim, só que na perna. Ok? Tem um sinal que eles fizeram assim, É. para evitar esse. Joab está me dando a notícia, que para evitar esse sinal, em contextos assim que tem esse corte, eles têm feito esse sinal aqui, ó. Esse aqui seria o do representante. Que é o representante e a embaixada. Ou seja, o embaixador e a embaixada. Ok? Pessoal, então, ó, mais uma vez, essa é uma parceria do Instituto Brasileiro de Capoterapia, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Muito obrigada a todos que permaneceram aqui, que assistiram à aula, que interagiram. A todos, meu obrigado. Obrigada, Joab. Obrigada, equipe. Bom dia e até amanhã.